Tereza encontra a placa verde. Placa verde. Placa verde são aquelas que indicam locais, sentidos e distâncias. Nesse caso aqui ela está listando diversas cidades com distâncias. O que isso comunica? Bom, se eu tenho uma placa verde, diversas cidades e a distância, vamos botar 10 quilômetros, o que isso indica para mim? Que essas cidades ficam a 10 quilômetros. Agora, uma curiosidade, poderia todas essas cidades estarem na mesma distância? Não, aqui distâncias, né? A distância de cada uma delas, Então, a primeira aqui estaria a 50 quilômetros, a terceira a 30, vamos colocar assim, se bem que colocariam na ordem, né? A mais próxima primeiro, 10, 30, 50, coloquei invertido. Limite de velocidade múltiplo? Não. Proibição? Não. Quem proíbe é a placa de regulamentação com tarja proibitiva. Sequência organizada de destinos ao longo da rodovia. Essa é a resposta. Letra C. A faixa de pedestres com suas largas listras brancas concede qual direito ao pedestre? Aquilo ali é uma área destinada à travessia de pedestres, né? O direito de atravessar, ok, mas somente quando o semáforo de pedestres estiver verde. Nem sempre, esse somente aqui é o que eu chamo de uma casca de banana. Quando tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa estar errada. E ela pode estar errada, ela tem forte indício de estar errada. Porque o semáforo do pedestre está verde. Tudo bem, se é numa faixa de pedestre onde tem semáforo, ok. O pedestre só vai atravessar quando tiver verde para ele. Mas se for num lugar que não tem semáforo, então ficou vago isso. É na área que tem semáforo? Aí está certinho aqui. Letra A está ok. Mas se for numa área que não tem semáforo, o pedestre pode atravessar assim mesmo. Então, bora ver. A prioridade de travessia exigindo que os veículos parem. Aqui está certinho. O pedestre tem a prioridade de travessia. Os veículos têm que parar para o veículo atravessar, o pedestre atravessar. Claro que nesse local, nessa situação, em local sem semáforo. Porque a gente já aprendeu que se tiver semáforo, o pedestre tem que esperar. Então essa aqui para mim está mais certa do que essa aqui. Essa aqui ficou meio certa, ela deixou em dúvida aqui. O direito de atravessar apenas se não houver veículos se aproximando. Não, mesmo que tenha veículos aproximando. O direito de travessia é do pedestre. Esse apenas também é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, a gente já sabe que é 90% de chance da alternativa estar errada. O direito do pedestre esperar até que não passe mais carro. Não é. A prioridade de passagem é do pedestre. Então vamos ficar com a letra B, porque ela não deixa dúvida. A prioridade de travessia é do pedestre, exigindo que os veículos parem. Agora, se é uma área semaforizada, se a questão estivesse trazendo aqui, tem semáforo, aí a letra A seria a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Por que não se deve usar o celular enquanto dirige? De novo, é do celular, né? Porque atrapalha a buzina, não tem nada a ver celular com a buzina. Porque é feio? Feio é, concordo. Porque consome a bateria do carro? Não consome. Porque tira a atenção? Tira. Aumenta o risco de sinistro? Também. Entre ser feio e tirar a atenção e aumentar o risco de sinistro, qual que você vai chutar? Chuta na curta ou chuta na longa? Chuta na longa, no elefantinho, ó, que ele é sempre 80% de chance de ser a resposta. D de dado. Qual o limite de pontos em 12 meses para o condutor que não tem nenhuma infração gravíssima? Esse lance de limite de pontos, vocês sabem muito bem que a pessoa vai cometendo infrações, ele vai tomando multa e vai somando ponto, né? Vai tomando multa e vai somando ponto, vocês sabem disso. Uma multa leve, 3 pontos, uma multa média, 4, uma multa grave, 5, e uma multa gravíssima, 7. Vocês sabem disso. Aí tomou lá uma leve, uma grave, vai somando. O limite pode ser 20, pode ser 30 ou pode ser 40 pontos. Depende da quantidade de infrações gravíssimas que tem no meio ali. Opa, deixa eu dar uma olhada no pronto. Esse cara chegou a 20 pontos. Já acende o alerta lá do Detran. Deixa eu ver se ele tem infrações gravíssimas aqui.
Não tem infração gravíssima, não. Então pode continuar deixando ele acumular pontos ali. Vamos para 30, então. Chegou nos 30 pontos, acende o alerta lá de novo. Opa, deixa eu ver se ele tem infração gravíssima aqui. Não tem nenhum ainda não. Aí ele pode chegar até 40. Então ele só chega nos 40 se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, tá? Ó, não tem nenhuma. Nenhuma gravíssima. Então ele pode chegar até os 40. Essa aqui é a resposta. E aí, só para te ajudar, 20 pontos com 2 gravíssimas. Vamos colocar o víssimas, para não ter que escrever gravíssimas. E 30 pontos com 1 gravíssima. E 40 pontos sem nenhuma gravíssima, que é o que a pergunta está dizendo aqui. Printa essa tela, que isso é importantíssimo. Assista esse vídeo mais algumas vezes para você entender a lógica disso aqui e não errar na hora da sua prova. Para que serve a faixa da esquerda em uma via de múltiplas faixas de rolamento? Canteiro central, acostamento. Isso aqui é o acostamento, isso aqui é o canteiro central. Está falando que tem múltiplas faixas. Então vamos lá, vamos fazer pelo menos 4 faixas aqui, né? Já que falou que tem múltiplas. Faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. A faixa da direita é destinada para veículos lentos e veículos de maior porte. A faixa da esquerda é destinada para veículos rápidos que estão em ultrapassagem, ou que vão fazer ultrapassagem. As no meio são livres. Bora ver? Para ultrapassar... Quem perguntou para que serve a faixa da esquerda, né? Acabei de explicar. A da esquerda é para veículos mais velozes e que estão querendo fazer ultrapassagem. Então, para ultrapassar, ok. E para quem circula mais rápido, ok. Respeitando a lei e a sinalização, também ok. B de bola, a resposta. É para pedestre andar? Não, pedestre não anda na faixa de trânsito, não. É para estacionar? Não. Para parar a bicicleta apenas ainda é uma casca de banana, né? Que já ajuda bastante a gente a saber que vai eliminar. B de bola, está aí confirmada a resposta. O motorista para o carro sobre o canteiro central para atender o celular. Errado, né? A conduta do motorista está correta? Claro que não. E aí você vai aplicar um macete aqui, que é o macete da ovelha negra. Anota isso, ó. Sim, 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 não. Só uma diferente. Todo mundo igualzinho, só ela diferente. Ela é a ovelha negra. Quando isso acontece, é 80% de chance da ovelha negra ser a resposta. Vamos ver? Está dizendo que não, pois é proibido parar sobre o canteiro central. Pronto, essa é a resposta. Ao avistar faixas brancas, fiquei em dúvida aqui agora, tá? Em formato de zebra à sua frente, o que o condutor deve fazer? Na verdade, não são faixas, são pinturas no pavimento, porque faixas são os espaços onde os veículos circulam, tá? Isso aqui é um erro muito comum da gente ver e me admira que na questão apareceu uma palavra errada. Não são faixas, são pinturas brancas em formato de zebra. Zebras listadinho assim, né? Buzinar para apressar o pedestre. Já aprendemos que 99% das vezes que aparecer a palavra buzinar, pode eliminar. Parar sobre a faixa para marcar lugar. Parar ou passar sobre faixa zebrada ou pintura zebrada, porque o certo não é dizer faixa, é infração de trânsito gravíssima. Não pode. Diminuir a velocidade. Parar o veículo para permitir a travessia do pedestre. Avistar faixas brancas em formato de zebra. Ah, entendi. Aqui está falando faixa branca em formato de zebra, é a faixa de pedestre. É a faixa de pedestre, porque ela também é zebrada. E nesse caso ela leva o nome de faixa sim, que é por onde circulam pessoas. Porque tem a faixa de pedestre zebrada e tem a faixa de pedestre do tipo linhas paralelas, que aqui também o pedestre atravessa, tá vendo? Então tem esses dois tipos de faixa. Por que não colocou nem faixa de pedestre do tipo zebrada? Ficaria bem mais fácil a gente entender, né? A gente precisa de ler todas as alternativas para entender. Essa aqui, diminuir a velocidade, parar o veículo, parar para permitir a travessia do pedestre. Acelerar, 99% das vezes que aparecer acelerar, pode eliminar. Buzinar, acelerar, apareceu, já elimina a alternativa, tá? C, essa é a resposta. Em um cruzamento com semáforo que possui uma área de espera avançada, que é o bolsão, se você ainda não conhece bolsão, é uma área que tem, logo antes do semáforo, reservada para os motociclistas, tá? Esperarem o semáforo abrir. Os motociclistas normalmente vão passando ali pelo
pelos corredores, né, dos veículos imobilizados no semáforo, dos carros imobilizados no semáforo. E eles podem fazer isso e esperar lá no bolsão, lá na frente. Ó, aqui está o semáforo. Antes do semáforo tem o bolsão. Então, essa segunda linha aqui é a linha de retenção para todos os carros. Eles têm que esperar aqui, ó. Essa segunda, na verdade, é daqui, né? Essa aqui é a primeira. Os carros têm que parar na primeira. Já os motociclistas vão passando pelo corredor e ficam tudo aqui, ó. Essa área aqui, ó, é chamada de bolsão. Parar sobre a faixa de pedestres? Não. A faixa de pedestres normalmente vem depois do bolsão aqui, tá? Não pode parar lá na frente, não. Ultrapassar pela calçada? Não pode. Avançar até o bolsão? Ok. Quando o sinal estiver vermelho, exatamente, você vai ficar parado aqui esperando o sinal. Parar dentro dele, exatamente, o bolsão, dentro do bolsão aqui que os motocicletas vão parar. E sair na abertura do verde, com atenção nos pedestres. Essa é a resposta. Tá aí. O motorista precisa invadir parcialmente a outra faixa para manter 1,5 m do ciclista. O que fazer? Parece que a própria questão já disse, né? Imagina que a rua é muito estreita. Aí a regra diz que você tem que passar a pelo menos 1,5 m do ciclista. E só que como a rua é muito estreita, você acaba tendo que ir lá na outra faixa. O que você tem que fazer? Já falou, tem que ir na outra faixa, né? Mas vamos ver lá. Subir no canteiro? Não. Se tem outra faixa de trânsito, obviamente, é que ali não tem um canteiro entre você e a faixa lateral, né? Então não faz sentido. Passar espremendo o ciclista? O que você acha? Não, né? Buzinar, 99% às vezes que aparecer. Buzinar, acelerar, ignorar, cortar, pode eliminar. Só ultrapassar quando houver espaço e visibilidade. Ok. Sinalizando, se não houver, aguarde. Quando houver espaço e visibilidade. Então, houver, quer dizer, tem espaço e tem visibilidade? Ok. Se não houver o que? Espaço e visibilidade? Então aguarde. Então aqui diz ainda, sinalizando. Essa é a resposta. Só tem um problema, que tem uma casca de banana e a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa estar errada. Só que 90% não é 100%. Então, uma hora ou outra, vai acabar que a casca de banana não vai ajudar a gente, né? Nesse caso aqui, você pode usar a técnica do elefantinho, a alternativa maior. 80% das vezes, ela é a resposta. Nesse caso, é a resposta. Qual é a distância segura entre veículos? Aprenda uma coisa. Entre veículos, tanto lateralmente quanto frontalmente, distância de segmento, o Código de Trânsito, as normas de trânsito não estabelecem distância em metros. Estabelece distância segura. E aí vai depender das circunstâncias. Se está chovendo, você tem que manter uma distância maior. Se está com pouca visibilidade, distância maior. Veículo pesado, distância maior. Não é? Aqui permite parar o veículo com segurança. Ok? Varia de acordo com a velocidade, com a pista, com o clima, se estiver chovendo, né? Falei, e o tipo do veículo. Um veículo grande, pesado, aqui está tudo certinho. Não importa se você estiver em baixa velocidade. Importa sim, tá? Sempre e sempre é casca de banana. Onde tem casca de banana, a gente elimina. Vamos de letra A. Essa é a resposta.